Obrigada, Edmundo. Boa noite a todos. Boa noite. Fatinha, abre seu áudio. Abre seu áudio. Isso, Ok? certinho, certinho. Obrigada, Kênia. Boa noite a todos. Obrigada, Edmundo. Agradecemos também a nossa falange bendita do Nates França, que juntamente com grandes estudiosos tem nos auxiliado nesses estudos. Nós estamos falando dos 3 cérebros ou das 3 inteligências, como assim também explica os grandes estudiosos, falando do cérebro, do intestino e do coração. Nós falamos muito da conexão do cérebro e o coração. E adentramos agora ao cérebro e o intestino. Então, nós paralisamos aqui, nesses slides, para que a gente possa dar continuidade. Eu trouxe hoje slides com desenhos, com gráficos, que eu acho que ajuda muito a nossa compreensão. Há ainda estudos recentes mostrando que o circuito do cérebro e do intestino é o primeiro em tratar a informação que depois passa pelo cérebro do coração e, por último, vai para o cérebro da cabeça. Então, nós sabemos que existe uma conexão, uma engrenagem das comunicações através do nervo vago, como nós explicamos atrás, nos slides. E essas comunicações, elas são feitas através dos neurônios. Aí a gente vai começando a entender a nossa saúde e também alguns dissabores relacionados com o nosso intestino, com o nosso coração e com o nosso cérebro. Então, as informações, o coração ele manda muito mais informação para o cérebro do que o cérebro para o coração. O intestino, ele tem momentos que ele age sozinho, ele tem toda essa condição, essa conexão, mas muitas vezes ele também manda recado para o cérebro e o cérebro manda as mensagens para o intestino. Então, as expectativas é que essas descobertas auxiliem na redução dos transtornos mentais. Eu achei muito interessante, dei até uma estudada a respeito disso hoje, o quanto eles estão colocando a saúde do intestino tão relacionada à nossa mente, em especial nos transtornos mentais. E tem estudos profundos a respeito disso, com alguns experimentos, comprovando algumas doenças que eles estão tendo uma noção, uma porta que se abrindo, colocando essas doenças que elas são, de uma certa forma, compreendidas através do intestino, ou da nossa alimentação, do nosso nível de estresse, do nosso estado emocional, da nossa vibração mental. Quando as inteligências do intestino, do coração e do cérebro estão em estado de coerência, geramos saúde para todo o nosso organismo. Então, esses 3 focos, essas 3 inteligências aliadas em um comando de harmonia, nós temos aí a presença de saúde. Quando um ou outro estão desarmonizados, obviamente, é como o efeito dominó. As informações elas começam, então, a desequilibrar entre as 3 inteligências, trazendo alguns transtornos. Então, nós vamos ver o que o seu intestino faz, né? Ele colabora com a produção de vitaminas, vitamina K e algumas vitaminas de complexo B.
Ele cuida do nosso sistema imunológico. 70% dos anticorpos do corpo são produzidos pelo intestino. Ele ajuda no bom funcionamento do cérebro. 90% do triptofano é sintetizado no intestino. Olha só que coisa maravilhosa esse novo olhar, esse novo despertar. Estudos recentes revelaram que o intestino tem influência sobre nossas emoções, sobre o nosso sono, nossos comportamentos e até mesmo nos transtornos mentais. Um papel que ele já deve desempenhar há muito tempo, desde quando algumas transformações evolutivas possibilitaram o desenvolvimento de uma rede de neurônios digestivos para compreender melhor a variedade de alimentos que ingerimos. Nós preocupamos muito com o sabor, com o gosto, nós preocupamos com uma alimentação farta e, na verdade, começa a se observar a mudança que o homem está fazendo em relação à alimentação, ou seja, uma reeducação alimentar. Se pararmos para observar a saga do homem nesse caminhar da alimentação, do homem das cavernas para o homem de hoje, nós vamos perceber que demos um salto muito grande. E a gente percebe também as mudanças físicas. Se olharmos um cérebro de um homem primitivo e a arcária dentária, nós vamos ver que ela é muito diferente de hoje. Porque os nossos alimentos, as mudanças de costumes, as mudanças de hábitos, a própria cultura que vai sempre buscando e avaliando novas condutas, ela também transforma a nós. Então, a gente percebe que hoje está muito em voga, né? Nutricionistas, alimentos que contêm determinadas vitaminas, buscando conhecimentos, remédios, vitaminas, enfim, abre-se um leque de informações ensinando o homem como alimentar. E isso a gente percebe que não é só em um nível de ciência, é em todos os aspectos da vida. As pessoas estão buscando uma qualidade de vida, estão percebendo, até de uma forma inconsciente, que a alimentação ela tem muito a ver com o nosso humor, com o nosso nível de estresse, com o nosso dia a dia. Então, quando você está estressado ou relaxado, isso pode alterar diretamente a qualidade da sua alimentação. É aquela situação. Se a gente está estressado, está chateado, está magoado, está com raiva, e a gente vai comer, nós percebemos que a alimentação ela não fica legal. A gente não consegue mastigar direito, a gente não consegue engolir legal, parece que faz um bolo no nosso estômago, porque o nosso emocional está completamente abalado. Se você come na paz, tranquilo, sossegado, aquele momento sagrado onde você alimenta o seu corpo, a gente percebe que a alimentação ela digere com mais facilidade, a gente sacia logo a nossa fome e a gente sente um bem-estar. Então, só nesses dois aspectos já dá para a gente perceber a diferença da alimentação em relação ao nosso estado mental. Além disso, conforme os alimentos que o intestino digere, ele vai enviando informação para o cérebro. Com isso, nosso cérebro vai liberando os hormônios do organismo, conforme o sinal que vai recebendo do intestino. Eu achei muito interessante, uma certa vez, conversando com alguns médicos, palestrantes, eles falando como agir no momento em que você vai fazer a sua alimentação, que seja o café da manhã, que seja o almoço, um lanche ou jantar. Desligar de tudo, desligar a televisão, sair fora do celular,
é um momento de oração. Ele fala que comer é orar, onde você está preocupado com o seu corpo físico. Mastigar 52 vezes a alimentação, porque eles falam que o início da digestão começa na boca, e realmente é verdade. E quando você come devagar, o seu cérebro ele começa a mandar recado para o seu intestino que ele está saciado, que ele está confortável, a necessidade de ficar tranquilo, né? É isso mesmo, Breno, né? Então, é interessante quando a gente vê algumas falas e que a gente começa a estudar e a gente vê o tanto que aquela fala tem importância nesse momento. Quando você come naquela ânsia, naquela pressa, naquele desespero que mal dá dá duas garfadas, né? Vamos dizer assim, coloca 2 garfadas de uma vez só na boca, você nem mastiga, você engole a comida inteira. Então, em questão de 2 minutos, você come um prato de comida que poderia levar 15 minutos para você comer. Então, completamente errado. Você vai pesar o seu organismo, você vai comer em demasia e você vai desequilibrar toda a sua taxa de hormônio e de mensagem que o cérebro vai enviar para o intestino e que o intestino vai enviar para o cérebro. Essa troca de informação, então, ela é atropelada. Então, nós temos aqui uma conexão de intestino e cérebro, dos dois lados, né? Nós temos aqui o cérebro infeliz, porque o intestino está infeliz. O intestino irritado, cheio, tem gente que come que fica... Não, eu tenho que deitar, eu não consigo ficar nem em pé, eu comi demais. Desequilíbrio, né? Então, aqui nós temos o intestino que está doente, naquele momento que come demais, empanturra, e nós temos aqui o cérebro e o intestino feliz. Então, o nervo vago é onde faz a comunicação, comunicação entre os 2 lobos, avisando que eu estou bem, eu estou feliz, eu estou saciado. E o outro, pelo amor de Deus, eu estou doente, eu estou sufocado, eu estou agoniado. Então, só para a gente ter uma noção desse equilíbrio que é tão necessário no processo da alimentação. Comer demais e de forma crônica pode desregular os mecanismos hormonais e cerebrais do controle de apetite. Isso é muito interessante. Hoje eu estava vendo uma experiência que foi feita com os ratos na alimentação desordenada. E a gente percebe que a gente faz isso quase que sempre e não percebe que a gente faz, né? Então, come demais, aí você fala assim, nossa, mas eu estou super ansiosa e a minha ansiedade está sendo na boca. Então, a gente passa a mastigar de uma forma acelerada, de uma forma indevida e só colocando, dando ordem, né? Comer, 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 como a forma que a gente tem de ter um conforto, ou saciar, ou sair daquela zona de desconforto, de desequilíbrio, porque o nosso cérebro está acelerado, nós estamos com PA, pensamento acelerado, não estamos confortáveis, estamos desequilibrados, então a comida ela entra aí num processo de alimentação inadequada, de uma forma, vamos dizer assim, crônica, e isso nos traz um desconforto e até mesmo doenças. Uma alimentação rica em gorduras pode produzir bactérias ruins e até mesmo matar aquelas que fazem bem para o nosso corpo e que poderiam ajudar nessa conexão entre intestino e cérebro. Então, desorganizado, desequilibrado, a gente então adoece o nosso intestino. Então, a boca, né? Ela é o primeiro momento ali, a boca. Os olhos e a boca. Você vê e você come. Come em demasia. É muito normal a gente falar assim.
eu estou satisfeita, mas por gula eu vou comer mais um pouquinho, porque está muito gostoso. E depois a gente fica empanturrado, assim, precisa até de um sorrisal, ou então de dar uma pausa, parar de comer por um tempo, porque o organismo não está dando conta de digerir a quantidade de coisas que, de repente, a gente acha que fez uma alimentação maravilhosa, mas empanturrou de coisas inadequadas, ou então com muitas misturas. E o que ele fala aí das gorduras, né? Que essas alimentações ricas em gorduras, ela traz um desequilíbrio nas nossas, nas bactérias, destruindo inclusive as boas e deixando a desejar a comunicação entre o cérebro e o intestino. Além disso, cientistas da Universidade de Newcastle, na Inglaterra, descobriram que determinados remédios, como os antibióticos, podem fazer cair bruscamente os níveis de bactérias, inclusive as bactérias boas, que são necessárias no nosso organismo para uma boa digestão, para o nosso equilíbrio, para o nosso bem-estar. Então, isso aí são estudos que são frases que eu peguei de os estudiosos, já comprovando toda essa fala. A saciedade é um aviso para o cérebro de que o corpo recebeu calorias suficientes e ele pode cortar o sinal de fome para que você pare de comer. Aquela fala que eu coloquei a princípio, que é necessário você, né, dar 52 mastigadas, você comer com calma, com paciência, tranquilo, o cérebro vai avisar, estou bem, né? O intestino, ele passa aquela mensagem, pronto, não tenho mais fome. Então, é a sensação da saciedade, eu estou satisfeito, essa quantidade é o que eu preciso. O a mais, que nós chamamos de gula, aí entra o desequilíbrio. Bom, vamos ver isso aqui. O que você come influi diretamente sobre os mecanismos de controle do apetite. E ganhar ou perder peso não é só uma questão de força de vontade. Então, nós vamos entender aqui por que às vezes a pessoa faz regime, principalmente quando são muito obesos, e tenta perder peso e não consegue, né? Então, essa experiência que foi feita com os ratos, ela é muito interessante porque ela mostra os ratos que foram cuidados de uma determinada forma, comendo pouco, e os ratos que foram comendo à vontade. Então, o que acontece? O cérebro, ele tenta impedir os gordos de emagrecer num circuito vicioso para que mantenha a obesidade. A primeira pista disso veio através de um estudo em 1994, com a descoberta da leptina. É um hormônio que ele é produzido pelas células adiposas e ela avisa o cérebro que o corpo está com bastante energia estocada. E isso em forma de gordura corporal. Então, comer pouco. Com o tempo, o corpo dos obesos se tornam menos sensíveis à leptina. E o cérebro passa, então, a não detectar os sinais de saciedade. Aí come de uma forma desesperada. Porque entre o processo da ansiedade, entre o processo da insatisfação pessoal, corporal e outros motivos, né, da própria vida, então a pessoa não consegue entrar num equilíbrio para fazer uma reeducação, porque o cérebro, a inteligência do intestino, ele não consegue mais fazer uma leitura e passar para o cérebro. E nem o cérebro consegue alcançar o intestino com as boas informações. Então, é como se você, de uma certa forma, impedisse essa boa comunicação para que o intestino ele obedeça à mensagem do cérebro. Estou bem, estou saciado.
O intestino manda para o cérebro então repõe essa informação e aí corta a fome e vem a sensação de saciedade. Então, o que ocorre com as pessoas que comem demasia e que aí também tem outros fatores, não é só a questão do alimentar, só da comida, tem os fatores da ansiedade, do estresse, tem outros fatores que, inclusive, a gente já sabe que os transtornos mentais estão vindo muito através dessa inteligência que é o intestino, e então essa falta de sensibilidade mediante alguns hormônios que o cérebro produz e que faz toda a comunicação entre essas três inteligências, isso aí vai gerar um desequilíbrio muito grande. Ô, Fatinha, só falar uma coisinha aqui que é baseado nisso aí que você falou em relação à questão da mente, né? Igual quando as pessoas elas vão passar por um processo de uma cirurgia bariátrica, uma cirurgia de redução do estômago, eles só são autorizados, né? A ideia é essa, que a fazer a cirurgia após eles passarem por um período de adaptação com o psicólogo, justamente para eles começarem a pensar magro. Que o intestino dele, por mais que ele vai lá e reduz lá o estômago e tal, ele continua com o pensamento de uma pessoa gorda. Então, ele não vai, enquanto a mente dele não se adaptar à nova realidade, ele não vai ter sucesso naquela intervenção que ele venha fazer. Com certeza. Nós temos algumas células, inclusive no próprio cérebro, né? Que quando mexe com essa movimentação do obeso, ou então de uma pessoa muito magra que ela quer engordar. Então, isso é mais profundo ainda, porque essas comunicações elas vão se intensificando mediante a particularidade de cada um. E o obeso, ele precisa realmente passar, porque já é um entendimento aí psicológico para que a mente dele possa trabalhar e enxergar ele da forma que ele quer, né? Que é ser magro. Aí ele vai ter um pouco de sucesso. São viciações, sabe, Kênia? A pessoa, muitas vezes, ela come em demasia, não pela própria fome, mas pelo processo da ansiedade, que é muito grande. Então, aquilo ali é como se fosse uma fuga, sabe? É uma fuga. Ela passa, então, a comer em demasia como se fosse uma fuga. É uma curiosidade que eu trouxe aí para que a gente possa, né, o intestino e fala. Você sabia? As bactérias intestinais contribuem para a regulação do humor e níveis de estresse e ansiedade por meio do que chamamos de eixo microbiota intestino-cérebro. É a flora intestinal. Por essa razão, tratamentos com psicobióticos, probióticos específicos para ajudar a saúde mental vêm sendo estudados ao redor do mundo. Eu não quis entrar muito, até dei uma estudada rápida sobre os probióticos, né? São alimentações que têm algumas vitaminas, o que auxilia na digestão, que é proveniente, é bom na construção das bactérias boas. Então, eu não quis adentrar muito, para não. Eu acho que lá na frente a gente pode até ver isso futuramente, mas é um assunto muito interessante, extremamente agradável para quem quer entender o processo desse eixo, né, desses três cérebros, e a vontade que a gente tem é de entrar e aprofundar. Mas como a gente sabe que é um assunto que ainda é novo, nós temos N pesquisas em todos os lugares do mundo, nós já temos equipes de pesquisadores a respeito dessas três inteligências que estão se interagindo mediante as informações e os experimentos que estão acontecendo em todos os continentes, e eu acho que a gente vai ter surpresas lá na frente, sabe?
em relação a toda essa problemática, porque eles estão conseguindo descobrir, inclusive tem uma leva de cientistas que já estão conseguindo, eles, né, estão conseguindo comprovar que a doença de Parkinson, por exemplo, Alzheimer, ela inicia no intestino. Eu só vou jogar essa informação aqui, mas eu não tenho nada que é construído. Eu estou colocando as pesquisas que eles têm feito. E outra coisa que é um assunto que eu vou adentrar, que eu já combinei com o Breno, é a respeito dos transtornos mentais. O intestino está muito ligado a tudo isso. Eu vou estudar para poder compreender, para que a gente possa, então, ter um pouco de experimentos, de estudos, de pesquisa, para que a gente possa comprovar. Nós sabemos que a ciência, os estudos dos grandes pesquisadores, muitas vezes, hoje tem sua informação, amanhã essa informação cai por terra, porque tem uma outra mais importante que justifica e explica, né, os efeitos de remédio, da alimentação, da postura mental, mas tudo isso é um caminho para se chegar a uma resolução. E o que eu acho muito importante, que a medicina tradicional ela está trazendo através dos grandes estudiosos nesse momento, são pesquisas que estão buscando não os efeitos da doença, mas as causas. Então, estão indo na fonte do problema. E, geralmente, a nossa medicina, os remédios que recebemos são paliativos relacionados aos efeitos da doença e não para cortar a causa da doença. E esses novos estudos estão abrindo, né, essa leva de informações para que essa compreensão que temos a respeito do corpo humano, aliada-se às filosofias que nos permite compreender o nosso emocional e mudar a nossa vibração e a nossa postura mental, é que vai nos auxiliar, então, a fazer um certo equilíbrio, né, da nossa saúde. A nossa saúde mental, a saúde do nosso intestino e a saúde do nosso coração. Então, isso aí foi só para levantar, né, essa pesquisa e colocar, então, essa situação do intestino, o quanto o nível de estresse e de ansiedade ele é negativo, ele é ruim para o nosso intestino. Patinho. Obviamente, para o nosso corpo, né, como um todo. Patinho, eu posso colocar uma coisa? Pode. Na cultura, né? Na cultura iógica, nas ciências antigas, né? Principalmente na iógica, quando eu falo iógica, não é esse yoga, né? Mas o conhecimento ancestral que vem de milênios, eles levam muito em conta essa questão da alimentação, a questão do intestino, a questão do cérebro, essa conexão. Tanto que na medicina ayurvédica, uma das coisas primeiro de diagnóstico assim, é saber como é que é o funcionamento do intestino, né, dessa medicina mais antiga. E a partir do funcionamento do intestino, eles conseguem fazer uma série de diagnósticos. E segundo a ciência da yoga, né, a ciência yógica, por exemplo, a gente fazer o jejum, né, aquela coisa de fazer jejum, que não é só o jejum como a gente conhece, ele vai ajudar muito o corpo a restabelecer um equilíbrio, porque vai ajudar o corpo no processo da purificação celular. Então, se o estômago não estiver vazio, essa purificação celular ela não acontece. Então, o que eles orientam é o seguinte, por exemplo, segundo eles, o estômago deveria ficar vazio durante um tempo do dia. E as refeições, elas deveriam ficar, no máximo, até 2h30 no estômago. Porque com o estômago vazio, o cérebro funciona melhor e o corpo todo funciona melhor. Então, só que a gente, igual você estava relatando aí, a gente, principalmente aqui no Ocidente,
a gente tem uma relação muito complicada com a alimentação, com o alimento, ele é substituto de muitas coisas. Então, a gente nem dá chance ao nosso corpo dele escolher o que ele quer comer. É a nossa cabeça que decide, a nossa mente. E, por exemplo, na leitura corporal, a gente brincava muito, assim, o alimento tem que estar a serviço da boca e não da mão, do antebraço. Então, assim, a gente tem que comer com a boca e não com o antebraço. Então, isso é muito importante, porque a questão da comida ficar parada no estômago e no intestino vai gerar inércia no corpo. E essa coisa de que a gente, muitas vezes, você come, em vez de você ficar revitalizado, apto, né, para cima, você fica sonolento, você fica mole, e não deveria acontecer isso. Né? Segundo a leitura corporal, falando, a gente come pelo menos 40% a mais do que a gente precisaria. Né? Então, fica uma incoerência, porque você come a mais, e aí seu corpo tem que gastar energia para processar o a mais. Então, assim, na hora que você faz a conta, né, do que entrou, do que processou, do que gastou, a gente não fica com essa vitalidade. Então, assim, é uma coisa bem interessante. E segundo a ciência iógica, né, existem neurônios, quando fala intestino, né, mas não é intestino, é todo o sistema digestivo, né, desde o esôfago. Né, que eu assisti, não sei se você já ouviu falar, o Sadhguru, né, eu assisto muito ele. Então, ele fala que tem neurônios aqui nessa região que são importantíssimos até para o processo meditativo, para a gente conseguir um estado maior, né, mental, adentrar. Então, assim, toda prática meditativa você não pode fazer com o estômago cheio. O ganho, o aproveitamento da meditação ou de qualquer prática vai ser muito menor. Então, assim, tem essas questões que são interessantes e na leitura corporal a gente também estabelece umas relações interessantes. Intestino-cérebro, por exemplo. Se uma pessoa fica muito tempo com constipação, né, se, por exemplo, passando de 10 dias, a orientação da leitura corporal é que você estimule que a pessoa evacue, que ela libere o intestino. Por quê? Pode haver risco de lesão cerebral, lesão neurológica, na visão da leitura corporal. Então, é liberar mesmo. E se a gente comparar o cérebro com o intestino, morfologicamente, eles têm semelhança, né? Que são aquelas circunfunções e tal. Então, tem essas relações que são mais no plano da energia, e tem uma relação, você já falou do coração, mas tem uma relação do intestino com o coração no seguinte sentido. Principalmente as doenças congestivas do coração têm uma relação direta. Eu lembro que eu até falei disso há um tempo atrás, quando a gente estudou. Mas, igual por um exemplo, uma pessoa que tem uma pressão alta, muitas vezes a pessoa pode produzir muitos gases. E esses gases é um recurso do corpo para poder ajudar a pessoa no processo de pressão alta, para ver se a pressão não fica não haja tanta alteração, né? Então, é interessante que a pessoa sempre esteja com o intestino mais liberado e com uma liberação maior de gases. Então, tem umas relações que são bem interessantes, né, a nível de energia também, né, que não é só do ponto de vista físico. Então, seria mais ou menos essas as contribuições no momento, para dar um pitaco aí na sua fala. Não, muito bom lá.
Por isso que eu falei com você, eu estou estudando, aí a vontade que eu tenho é de montar slides e fazer uma explicação assim mais profunda, porque é muito interessante, sabe? Mas eu acho que a gente vai ter um momento certo, porque, na verdade, esse assunto para a gente ainda é novo, né? É tanto que eu pedi a sua ajuda, falei com o Breno, fiz alguns questionamentos dessa ligação entre o cérebro, o intestino e o coração, mas eu fui atrás, o que eu estou falando é a respeito de estudos, né, que eu tenho pego através de pesquisadores, doutores, que estão realmente buscando essas informações no sentido de encontrar explicações para várias doenças. E toda a sua colocação aí, eu já tinha até lido morfologicamente, né, como que é o cérebro, como que é o intestino. Então, assim, é muito interessante o que você colocou. E a gente, na hora que a gente começa a ter uma visão diferenciada, né, do nosso corpo, de nós humanos, né, seres espirituais em um corpo humano, e a gente vê a nossa capacidade mental de analisar a vida, de enxergar a vida, e, ao mesmo tempo, o procedimento da nossa saúde ou da nossa doença, e a gente percebe que nós somos co-construtores de tudo isso. Isso, de uma certa forma, nos traz acesso à nossa responsabilidade, né? E eu acho que a questão da alimentação, como você muito bem colocou, a gente come com os olhos. Às vezes a gente brinca quando a gente está com muita fome e você chega no self-service, você coloca pelos olhos, vou comer isso, aí depois, na hora que você começa a comer, o cérebro começa a falar assim, não, eu já não quero mais, aí você fala assim, nossa, mas ficou carne, mas ficou isso, mas ficou aquilo. Aí a pessoa brinca e fala assim, tá vendo? O olho maior que a barriga. Mas é justamente isso, né? Essa colocação sua é muito importante também, quando você coloca aí que nós comemos 40% a mais do que a nossa própria necessidade, da questão de ficar com o estômago vazio. Eu acho que nós do Ocidente, a gente tem aquele lance que tem que estar sempre com o estômago cheio, porque o estômago cheio significa saúde, essa é a cultura que a gente tem. E a gente sabe que temos necessidade, sim, de ficar um tempo com o organismo, né, com o nosso intestino, com o nosso estômago vazio. A gente percebe as mudanças que ocorrem com o estômago cheio, com o estômago vazio, mas também tem uma grande chave nisso aí. Uma pessoa que ela sofre de uma vibração baixa, de pensamentos acelerados, e de um alto nível de estresse e ansiedade, ela não consegue ficar muito tempo sem comer. Na hora que o estômago baixa um pouquinho, ela já está procurando outra coisa, abrindo a geladeira, olhando um pacote de bolacha, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. A fome, ela começa a tomar conta da pessoa. Esse aí é o startzinho para mostrar a questão dos transtornos mentais, que começa justamente na boca, né? Mas é muito interessante. Eu falei lá atrás dos probióticos, eu falei que eu não ia entrar muito nisso, mas é só para a gente poder entender a questão da nossa flora intestinal, o equilíbrio do intestino. O que são probióticos? São bactérias boas, que conferem benefícios à saúde, especialmente no trato gastrointestinal. Quando ingeridos, os probióticos passam a viver no intestino em conjunto com as bactérias que já existem na flora intestinal. Além disso, os probióticos auxiliam e contribuem para a melhoria das funções já realizadas pelo organismo, favorecendo o equilíbrio da flora intestinal. Então, eu coloquei essa curiosidade aí só para a gente poder entender um pouquinho dos probióticos que está sendo tão falado. Uma flora intestinal equilibrada, ela contribui para fortalece o sistema imunológico, melhorando a resistência às infecções, diminui os episódios de diarreia, reduz os desconfortos abdominais, diminuindo o inchaço, as dores e os gases. Então, comprova tudo isso aí, né? A gente sabe que as questões da diarreia, muitas vezes a gente acha que a causa ela se refere à alimentação. Muitas diarreias se referem muito à questão emocional.
Muitas, muitas, muitas mesmo. Então, é interessante as colocações dos estudiosos a respeito disso, porque se você tem algum desconforto emocional, algum desequilíbrio psicológico, a reação é no intestino, né? Muitas vezes você sente dor no estômago, ou você sente uma friagem no corpo, como se fosse uma alteração de temperatura, ou então vem através de diarreia. É a resposta, o corpo responde dessa forma. É muito interessante esse estudo. Costumávamos pensar antes que era apenas comunicação de cima para baixo. O cérebro dizendo ao intestino o que fazer. Essa era a cultura que tínhamos, a informação que tínhamos. O que está acontecendo no intestino afeta diretamente o que está acontecendo no cérebro. Olha essa ligação. Boa saúde intestinal combate a ansiedade. Além desse sistema de comunicação bidirecional, o intestino faz muitas outras coisas por nós que afetam os níveis de ansiedade. Olha aí. Extração de nutrientes, produção de melatonina e serotonina, tudo que o estômago faz. Regulação do nosso sistema imunológico, regulação das inflamações, tira o lixo, né, do excesso de hormônios e compostos tóxicos. Olha a maravilha que é a conexão dessas três inteligências no sentido de saúde corporal, mental, psicológica e espiritual. Então, qual a relação do intestino com o cérebro? Uma relação fantástica, benéfica, e essa relação ela tem que sempre estar plugada com as leituras e as expressões de mensagens valiosas, trazendo sempre saúde. Porque nós já temos condições agora, prestando atenção em nosso corpo, de conseguir visualizar ou mesmo vislumbrar alguns processos não tão benéficos relacionados à nossa forma de pensar, à nossa forma de alimentar e à nossa forma de viver como um todo. Né? O nosso coração, ele recebe é muito pesado, as pancadas, o compasso, o bombeamento do sangue está muito relacionado com os nossos pensamentos, com o nosso emocional, com o nosso psicológico. A alimentação, ela bombardeia também o nosso intestino quando ela é feita inadequadamente. Então, esse assunto é fabuloso para que a gente entenda, né? Muitas vezes reclamamos, estou com dor de cabeça, acho que eu comi alguma coisa, então, nossa, meu intestino não está legal, porque o corpo fala, né? Então, o corpo começa a mandar mensagem, eu não estou bem, eu estou irritado, eu estou com azia, né? Está queimando, está desregulado, está desequilibrado. São insinuações nos mostrando a necessidade de passarmos a observar o nosso corpo dentro da inteligência e da sabedoria que já temos. A importância do nervo vago, tão lembrado que eu expliquei do nervo vago? Nervo vago é isso aqui, gente, ó, de amarelo, tá? Ele faz toda a comunicação, as mensagens, através dos neurônios. Então, a importância do nervo vago para a sua saúde física e emocional. Para o equilíbrio da digestão, respiração, coerência cardíaca, quando o nervo vago está comprimido na região cervical, causa diversos problemas, como ansiedade, insônia, depressão, dores de cabeça, torcicolo, refluxo, hiperatividade, distúrbio na fala, na mastigação, no gosto, etc, etc, etc. Olha que super interessante a compreensão do nosso corpo, dos nervos, da comunicação, das mensagens, com tudo isso aqui que a gente fala, estou ansiosa, a gente liga que está tudo na mente. Eu estou com insônia, minha mente não consegue acalmar para que eu possa dormir. Depressão está relacionado com a mente, às vezes a gente coloca sempre o coração na questão do sentimento, mas a gente está vendo que é a interligação, a comunicação que é feita entre o cérebro
o coração e o intestino, isso aqui é que traz saúde. E o desequilíbrio provoca todas as doenças. Eixo intestino-cérebro. Microbiótica, que é a flora intestinal, que agora chama de microbiótica intestinal, pode influenciar o cérebro e o cérebro pode influenciar o intestino. Então, ele é bidirecional. Tanto o intestino informa para o cérebro, quanto o cérebro para o intestino. Então, o sistema de comunicação ele é bidirecional. A microbiótica intestinal, a flora intestinal, desempenha diversas funções. Interfere no eixo hipotálamo, lembra que já estudamos sobre isso? Hipotálamo, pituitária, adrenal, HPA, regulador da resposta ao estresse, mexendo lá no cérebro. Regulação positiva do sistema imunológico. Disfunção imunológica é característica de transtornos mentais. Olha só que interessante. Síntese de neurotransmissores, serotonina e dopamina, que são os hormônios do bem-estar e da felicidade, que é construída uma parte aqui e outra no cérebro. Essa comunicação de uma forma equilibrada, sábia, construtiva, nos traz, então, esse bem-estar e essa felicidade. Se você, a mente, o cérebro, não fica bem se o intestino estiver mal, e vice-versa. Assim também quanto o coração. O cérebro, né? A comunicação do cérebro para o intestino, do intestino para o cérebro. Então, essa comunicação do cérebro para o intestino influencia mobilidade, secreções, aporte de nutrientes, equilíbrio da flora. Do intestino para o cérebro, influencia os neurotransmissores, a questão do estresse, a ansiedade, o nosso estado de humor e grandes comportamentos. Então, nós temos aqui o intestino, onde a nossa flora ela tem que estar equilibrada. O que pode interferir nesse eixo? Desequilíbrios da microbiota intestinal, que também é chamada de disbiose, é o desequilíbrio. Então, esse desequilíbrio, possíveis causas, fatores genéticos, estilo de vida, algumas doenças, uso de medicamentos, eles falam muito da questão do antibiótico, e alimentação inadequada. Então, isso aqui gera um desequilíbrio na nossa flora intestinal. Outra, aumento do risco para transtorno de neurodesenvolvimento, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, transtorno de espectro do autismo, doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, etc. É isso aqui que eu falei com vocês, que eles estão fazendo um estudo fantástico, e eu tenho lido algumas coisas a respeito, e é super interessante. Pessoas com ansiedade, estresse e depressão apresentam alterações na microbiótica intestinal, apresenta alteração na flora intestinal. O perfil de micro-organismos que não são benéficos, menor diversidade microbiótica. O equilíbrio da microbiótica intestinal é essencial para a saúde mental. Parece que se a gente lesse isso aqui há uns 100 anos atrás, falava assim, a pessoa está louca, né? Tem nada a ver a questão mental com a questão intestinal. E a gente está aí agora para ver essa questão e analisar e ver o tanto que isso é importante. Aqui nós temos um corpo saudável e um corpo doente com estresse. Então, esse corpo saudável, função saudável no sistema nervoso central, funcionamento regulado do intestino, níveis normais de células inflamatórias, mediadoras, microbiótica intestinal saudável. Então, se você está comendo bem, você está equilibrado, tudo que cai aqui vai fazer uma boa digestão e nós vamos estar com a nossa imunidade alta. Por quê? Há uma ligação saudável de intestino, coração e cérebro. Mas, se tem alteração, o estresse, a doença, a ansiedade, então alterações no comportamento, cognição e emoção, afeta tudo. Funcionamento anormal do intestino, olha como é que ele fica. Níveis aumentados de células inflamatórias, mediadores de disbiose, que é o desequilíbrio, né? Então, só para a gente ter uma noção.
E, na verdade, o que mais acontece com o ser humano é isso aqui, ó. Principalmente nesse momento que estamos vivendo. A questão da pandemia alterou muito os problemas mentais, os problemas de intestino, os problemas de coração, né? Por quê? Porque nós estamos nesse processo. Aqui, só para a gente estar encerrando, eu achei esse gráfico muito interessante, que ele fala assim, são grandes aliados. O cérebro e o intestino trabalham juntos para o bem funcionamento do organismo. Neurônios. O intestino é encarregado de mais de 100 milhões de neurônios. O intestino. 95% dos neurotransmissores da serotonina é produzida no intestino, responsável pela sensação de bem-estar. Questão das emoções. A ação coordenada entre o sistema nervoso e o intestino é fundamental. Emoções afetam o funcionamento intestinal e vice-versa. Um afeta o outro, né? Doenças. Quem sofre de doenças como depressão, ansiedade, enxaqueca, esquizofrenia, entre outras, geralmente manifesta prisão de ventre, diarreia, má digestão, azia ou síndrome do intestino irritável. Bactérias. Trilhões de bactérias no intestino auxiliam a digestão e nos protegem de infecções. Flora alterada. Quando há alterações nas bactérias, a produção de serotonina fica comprometida, causando desconforto e irritabilidade. O intestino grosso, absorção de água e sais, 1,5 metro de comprimento, é a média. O intestino delgado, absorção de nutrientes, de 6 a 9 metros de comprimento, é a média. A questão da alimentação. A manutenção da saúde da flora, com uma alimentação equilibrada, rica em fibras e alimentos naturais, por exemplo, é importante para o bom funcionamento do intestino e para os reflexos psíquicos. Cardápio. Isso aqui é rapidinho. Água, pelo menos 1,5 litro por dia. Sem elas, nossas fezes ressecam. Fibras, alimentos integrais, farinha, arroz, aveia, frutas, mamão, laranja, ameixa, hortaliças, probióticos, favorecem a flora, iogurte, coalhada, tarará, e por aí. Aqui nós temos o exemplo de um corpo saudável e de um corpo estressado. Esse corpo saudável, né? Função normal do sistema nervoso central, funcionamento regular do intestino, níveis normais de células inflamatórias e microbiótica, bactérias intestinal saudável. No corpo doente estressado, nós temos alterações no comportamento, da cognição, da emoção, funcionamento anormal do intestino, níveis aumentados de células inflamatórias, alterações nas bactérias do intestino. Gente, isso aí é tudo que já foi falado, só para a gente ver como é que funciona, porque tem várias formas de aprender. Tem pessoas que é só pela voz, tem pessoas que é lendo, escrevendo, outras só com letreiro e outras com letras e fotografias, que ajuda muito para que haja essa compreensão. E a gente vai encerrando com essa figura. Se o intestino bombeia, sobra para a cabeça, né? E aqui vem falando a parte que é o equilíbrio e aqui o que é o desequilíbrio, né? Nós temos aí 4 minutos, não sei se vai dar tempo, eu acho que eu vou mandar essa figura para vocês. E aí vocês dão uma olhada. Isso aqui praticamente é tudo que já foi falado, né? E aí mostra alguns malefícios, os benefícios, quando você busca ter um equilíbrio nessa conexão e quando a comunicação está desequilibrada. Então, ela entra, né, num processo de adoecimento. Aqui, tudo bem. Aqui, tudo mal. Então, é como eles falam do telefone sem fio, né? As mensagens chegam desencontradas. Então, não consegue acessar o equilíbrio. Então, vai acontecer o quê? Incêndios,
o sistema imune ele começa a soltar fogo, e as pessoas que assim, nossa, mas eu estou com azia terrível, é um queima, tudo que eu como me faz mal. Olha aqui, ó, né? A pessoa chateada, está nervosa, está chateada, está passando por um processo de raiva, ela não consegue liberar a serotonina. Então, assim, é muito interessante essa figura, eu vou passar para vocês agora. Finalizando o estudo, que a gente vai entrar agora nos corpos sutis, eu acredito, pelo menos eu falo por mim, super interessante, porque isso aqui vai possibilitar a Breno fazer a explanação a respeito das doenças, a mim também, né, e outros que vão entrar aí, talvez Zaira vai ficar um pouco também falando das doenças, Lala, que vai também nos ajudar. Então, isso aqui vai, quando começar a explicar as doenças, muitas vezes nós vamos ter que voltar em algumas gravuras para mostrar o processo do adoecimento, como que inicia e o que resulta para o nosso corpo. A gente fala muito, o espírito adoece, o perispírito, o duplo etérico tenta filtrar todo o processo doentio do espírito. Não ocorrendo isso, passa-se para o corpo físico, que é o que mais sofre, por ser carne, né? As dores, que aí também é outro processo para a gente poder explicar a questão da dor. Então, isso aí vai ser muito interessante, porque a gente sempre vai estar lançando mão desse processo, desse aprendizado, para que possamos compreender a nós, seres humanos, e que estamos aqui numa abertura mental, né? É só agradecer a espiritualidade, o nosso querido Natécio França, que ele é o mentor de todo esse estudo, é quem, de uma forma singela, bonita, simples, por um simples rascunho, um simples rabisco de um olho, né? Que foi assim que começou, isso deu um alerta. O que é isso? É proveniente de quê? Foi onde nasceu todo esse processo desse estudo da Casa Espírita Mensageiros da Luz, onde demos continuidade. Na verdade, nasceu na Casa Chico Xavier, mas ela desenvolveu muito. E nós temos que agradecer. O nosso sentimento de gratidão tem que ser muito alto, muito elevado, pela possibilidade de ter aprendido tanto nesses 4 anos. E a gente percebe que quanto mais nos preparamos para os conhecimentos, mais conhecimentos novos chegam e vai se aliando ao que nós já temos de fundamentos, de verdades, e possibilita cada vez mais o esclarecimento e a responsabilidade que aumenta para que nós possamos, quem sabe, daqui para frente, em outra reencarnação, voltar mais leve, mais suave, aprender pelo menos a alimentar o nosso corpo físico, tá? Fica, então, o nosso agradecimento à espiritualidade maior.